Swanee. How I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the... Meus amigos, hoje vamos fazer uma discussão de adendo. Nós estamos mais ou menos aqui, se você entrar na página principal, né, do Synapse, você vai descendo. Nós já cumprimos o módulo 1 inteirinho. Nós estamos praticamente no final do módulo 2. A semana que vem estamos entrando, né, epilepsias generalizadas idiopáticas. Depois, eu creio que das síndromes de suscetibilidade benignas, essas aqui são muito importantes, porque a gente vai ver muito também. Muito. E tem umas dicas interessantes aqui, inclusive clínicas, né, para a gente guardar aqui nesses quadros aqui. A gente vê muito. A gente terminou a síndrome de suscetibilidade benigna. Nós veríamos agora as síndromes epiléticas neocorticais graves na infância, Roger-Vinnikov, Rasmussen, hemiconvulsão, hemiplegia, epilepsia, as crises parciais migratórias na infância também, crises focais malignas, não é? Hoje eu vou introduzir uma discussão que não tínhamos, que ela vai entrar bem aqui, ó, antes da gente começar a discutir as epilepsias generalizadas primárias, idiopáticas, porque é aqui, nessa fase, que surge a nossa dúvida sobre esse assunto aqui. Sincronia bilateral secundária, o que a gente chama aqui de bissincronia, né, comumente, e os nossos irmãos lá do norte chamam de sincronia bilateral secundária. Então vamos ver um caso aqui para a gente entender o problema, para a gente poder se localizar. Esse aqui é um menino de 15 anos de idade que foi enviado por um colega para uma avaliação agora no dia 24/6/15. Interessante que foi enviado, né, ontem para a gente avaliar, anteontem, né, para a gente avaliar. E a história dele é o seguinte: ele teve crises convulsivas febris de 1 ano e meio de idade até os 5 anos de idade. Teve várias crises convulsivas febris. Eu não tenho especificação se complexas ou se simples. Depois ele teve novamente uma crise sem febre, eu creio que aos 9 anos de idade, se não me falha a memória, e depois, recentemente, agora esse ano, ele teve outra crise. Então nós começamos o exame em vigília ou sono. Como é que nós estamos aqui no exame dessa criança, desse jovem? Vigília ou sono? A gente, quando abre o exame, né, a gente é atraído automaticamente, imediatamente, para a região posterior aqui. A gente é atraído aqui para o nosso ritmo alfa. Como não tem, como a gente vê também aqui, nós podemos ver os fusos aqui, a gente já sabe que é um sono. Isso aí vocês estão já bem maduros, né? Isso aqui é artefato, né? Artefato de eletromiograma. E patológico, isso aqui é o normal. Sono no jovem de 15 anos. Patológico ou normal? Normal. Aí ele vem, dá uma superficializada, aprofunda de novo, a gente vê fusos, etc. Fusos de sono, ondas agudas de vértex. Eu creio que não fica muita dúvida aqui. Então você vai lendo esse exame do rapaz de 15 anos, que apresenta uma convulsão agora, por volta dos 15 anos, apresentou uma outra lá quando era criança, com 9 anos, e quando pequeno teve convulsões febris. Como é que a gente aborda, né? O que é que a gente pensa quando a gente está vendo esse exame? Como é que a gente aborda isso aqui? Sono, aparentemente normal. Vocês notam alguma... Tem algo que chama atenção aqui ou não? Nessa página? Algo nos chama atenção ou sugere alguma coisa aqui ou não? Amplitude aqui, ó. Isso aqui seria amplitude padrão, né? De 7. Deixar em 10, porque daí... Complexos K. Realmente nós temos vários complexos K aqui. Certo? Temos complexos K. Concordo plenamente com vocês. Mas eu talvez, quando a gente olha o exame, a gente vê aqui umas pontinhas. Você não vai dizer que isso aqui é patológico, tá? Vai dizer isso aqui. Pode ser uma fusão, né? Pode ser só uma fusão dessas ondas com os complexos K, etc.
mas ele tem uma atividadezinha aqui meio pontiaguda, pode ser ali uma variante da normalidade, alguma coisa assim, né? Mas fica aqui alguma coisa para a gente pensar, se vai aparecer mais algo diferente pela frente. Isso aqui realmente é atividade de sono normal também. Vocês lembram que às vezes as ondas agudas de vértex, elas podem ter um aspecto meio bizarro, né? Principalmente em jovenzinhos, né? Em crianças. Aqui ele deu uma acordada, né? Estava dormindo, ele deu aquela acordada, fez aquele artefato, mexeu um pouco, superficializou o sono, está com uma atividade lenta aqui ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hz. Ele faz 7 Hz em região posterior. Vamos ver se melhorou aqui o alfa dele, porque agora ele está acordado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio aqui, quase 7 Hz. Né? Agora ele está bem acordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7 Hz. Ali, parece-me que a atividade de base dele, ele está sonolento, tudo mais 7 Hz para 15 anos. Aí ele volta a dormir de novo. Volta a dormir. Dá uma superficializada. Então, esse exame eu vi, né, essa semana, agora foi até muito providencial, né, foi até bem interessante. Parece alguma coisa aqui, uma atividade negativa, né, de pequena amplitude, positiva de grande amplitude. Aqui, vamos ver se mudando para double banana se aparece, se modifica um pouco. Não modifica nada, né? Parece não, mas é uma atividade posterior aqui. Pode ser até um post, né? Aqui, ó. Tá dormindo. Pode ser um postzinho aqui, ó. Não é nada que nos preocupe isso aqui, não. Artefato. Então, ele está nessa situação. Isso aqui é espícula de reto lateral, né? O Ivan até me mandou um aí recentemente. Muito obrigado novamente, Ivan. Espículas de reto lateral, movimento ocular. Um exame que está indo muito bem. A princípio, ele está indo muito bem aqui. O paciente acordou. Vamos dar uma olhada de novo na atividade de fundo dele aqui, como é que está. Está acordado aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de repente surge na hiperventilação aqui essa atividade aqui. Isso aqui é uma atividade lenta normal da hiperventilação. Ele vinha bem. Vocês notem que a atividade de fundo dele aqui está, apesar de estar um pouco lenta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apesar de estar um pouco lenta, ela é uma atividade de base que está bem estável, que está estável também. Mas aí aparece esse tipo de descarga aqui. Vou baixar um pouco mais a amplitude até. Pronto. A amplitude padrão seria isso aqui, ó. 7 microvolts. Vem aqui, pá, aparece essa descarga aqui. Então, ela é uma descarga que ela realmente é uma descarga ponta-onda. Vocês estão certos. É uma ponta-onda lenta. Se a gente for ver, vamos imaginar que, vamos lembrar que 1 segundo é isso aqui, ó. Isso aqui é 1 segundo, daqui a aqui também 1 segundo. É uma ponta-onda lenta essa ou não? Quantos hertz a gente tem aqui? Quantas ondinhas a gente tem em 1 segundo? Mais ou menos 3, exatamente. Né? Se todas fossem desse tamanho aqui, até aqui, ó, seria até mais que 3, né? Seria uns 4 Hz aqui. Então, nós estamos com uma atividade aí, ponta-onda. Ela é difusa ou ela é focal? Difusa, 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 difusa com predomínio anterior. Perfeito. Eu concordo com vocês. Se nós virmos só essa descarga aqui, no traçado todo, só essa descarga, eu diria para você que é uma descarga realmente difusa. Eu ficaria em total dúvida a respeito da origem dessa descarga aqui. Ressaltando o seguinte, hein?
Dá para a gente ter uma ideia de algum canal aqui em que parece que a descarga se inicia antes? Existe algum canal aqui onde parece... Isso aqui é só para tirar para fora aqui a ponta mesmo, a pontinha frontal. Exatamente. Olha aqui. Se você colocar o mapinha, lembrando, não é, que azul é negativo, ou seja, geralmente os focos são negativos, e vermelho é positivo. Então aqui formou até um pequeno dipolo. FZ. F3, FZ. Deixa eu abaixar um pouco aqui a amplitude. FPZ está aqui, FPZ também. Se você olhar a altura do FPZ, do FP2, do FP1, e aqui talvez do F4 e do F3, é tudo muito igual, né? Esses três aqui, mas esses dois aqui é muito igual. E para cá, você não vê praticamente descarga. Então, você tem uma descarga aqui. Nós temos uma descarga de predomínio anterior. Olha, como é que a gente aborda isso? Aí é que vem o interessante dessa discussão de hoje. Como é que se aborda um caso desse? Porque as descargas, a partir desse momento aqui, a partir dessa segunda ponta onda aqui, elas são síncronas, como você pode ver aqui, ó. Inclusive o dipolo vai mudando, né? Aqui parece que correu para frente a fase positiva, né? Olha aqui, ó. Correu para trás a fase negativa, mas aí é porque a gente tem irregularidades aqui na atividade de base, tá? O mapinha ele só vê para a gente a deflexão, ele realmente não vai determinar ali a célula que está apresentando a alteração, ele vê só a deflexão do traçado. Mas de qualquer forma, a partir daqui parece que é simétrico e nós temos uma descarga anterior aqui. Aí a gente pergunta, quando nós temos sincronia dos dois lados, nós dizemos que nós temos uma sincronia bilateral. Você tem sincronia bilateral. Quando a sincronia bilateral não tem foco, você chama de sincronia bilateral primária. Se você conseguir provar que aqui, ó, nós vamos achar um foco, você tem uma sincronia, nós temos que provar isso, bilateral secundária, que nós carinhosamente chamamos aqui, né, de bissincronia. Mas que nos trabalhos você vai achar com o nome de sincronia bilateral secundária. Então, olha, mas você fala, não, aqui está claro que tem que é focal, né? Vamos fazer até uma bipolar, uma double banana. Vamos ver se é focal mesmo. Então, quando você faz uma double banana, ou seja, uma bipolar, né? Fica interessante, você vê que em muitas regiões parece realmente que é uma difusão de descarga, porque você não vê descarga, você vê atividade lenta. E parece que aqui nós temos uma focalização mesmo, mas complica, né? Porque FP1, F7 tem uma pontinha que tem a mesma amplitude aqui em F3, C3, e parece que tem a mesma amplitude, talvez seja um pouquinho maior até em FP2, F8, né? Tem também aqui em F4, C4. Então, como é que nós vamos resolver esse problema aqui? Em primeiro lugar, se a gente, pessoal, se a gente tiver só uma descarga dessa no traçado inteiro, fica complicado. Porque você não vai poder jurar que só porque teve essa descarga aqui ocorrendo antes, que isso aqui é uma bissincronia secundária, uma sincronia bilateral secundária. Porque nós estamos trabalhando com escalpo, com EEG de escalpo. Você sabe que a atividade elétrica cerebral cortical pode não chegar ali adequadamente. Pode não chegar ali. Então, você veja que aqui, ó, olha o que acontece aqui. Às vezes, aquela descarga patológica, ela não chega completa. Aquela mesma descarga, ela chega aqui no escalpo agora, naquele termo que eu comento com vocês, ela chega fragmentada.
Se você vê só uma descarga desta fragmentada no traçado todo também, vai ser muito complicado você falar que isso aqui é uma descarga, hein? Como você tem um padrão desse aqui, ó, tipo luvinha, é o Mitten, que é um padrão, é uma variante da normalidade, é o Mitten, mas a variante da normalidade eu não passei com esse nome também, eles também são chamados de padrões de significado incerto. O Mitten Pattern, que é a luvinha, né? Parece aquela luvinha de frio, né? Que eu queria estar usando uma agora, está super frio. Além de ser variante da normalidade, também é conhecido como padrão do significado incerto. Então, é comum você ver o Mitten e, de repente, você vê uma ponta-onda. Mas agora, pessoal, o que é que a gente nota nessa descarga generalizada aqui? Ela é tão generalizada igual a outra? É tão generalizada igual a primeira que a gente viu? A generalização dela não é igual. Vocês estão vendo que agora, com aquela descarga lá da frente e mais essa outra aqui, agora você já pode dizer, olha, nós temos uma atividade, exatamente, está mais evidente. Nós temos uma atividade epiléptica que é ponta-onda mesmo, não tem dúvida, né? É bem pontiaguda aqui. Aqui já é um Mitten. Olha que interessante, né? Uma variante da normalidade. Mas, na verdade, o Mitten aqui deve ser isso aqui. Vocês estão vendo qual é o problema do Mitten? Né? Isso aqui parece um Mitten também, um Mitten Pattern, né? Que é isso aqui. No caso aqui, o Mitten acaba virando uma atividade patológica. E tem trabalhos que mostram isso, tá? Que você tem Mittens e você tem foco junto. Então, vamos ver a localização. Vamos colocar aqui o mapinha. Qual que é a localização principal aqui? Onde é que está o foco aqui? Vocês lembram que o foco é sempre negativo, né? O foco sempre, via de regra, é negativo. A gente vai ter focos positivos. Olha a localização dos eletrodos, né? Para quem tem mais dificuldade com a cabecinha vermelha. Esse foco aqui, ele está sobre o F4. Vocês concordam? Então dá para você dizer o seguinte agora, que a gente viu isso aqui, só com essa descarga aqui. Estamos diante de uma atividade focal, frontal. Nessa descarga aqui, o predomínio é à direita. E essa descarga, às vezes, ela produz generalizações. Vamos discutir isso agora aqui, então. Já que você está perguntando, olha só, a gente vai estar usando as mesmas fontes, o site da ELI. A gente vai estar discutindo as crises ainda, na classificação das crises. E nós vamos estar... Nós já vimos tudo isso aqui, ó. Você pode não acreditar, mas já vimos tudo isso aqui. Nós estamos mais ou menos na passagem daqui para cá, ó. Estamos entrando agora nas epilepsias dos adolescentes e dos adultos. É muito comum acontecer esse tipo de quadro quando você tem, por exemplo, focos que estão próximos à linha média, ou focos na região mesial, né? Na região bem entre os dois hemisférios, região mesial dos hemisférios cerebrais. Por quê? Porque ali, pela proximidade do corpo caloso e também do istmo da região mesial do lobo temporal, você pode espalhar aquelas descargas. Então você tem, por exemplo, os focos, aqueles focos de FZ, os focos de CZ, você tem os focos de PZ e até de OZ. Então, o que ele comenta aqui, nesse trabalho, que é da USP, trabalho de 67, mas muito interessante, descargas focais primárias originadas em lesões epileptógenas parasagitais, dificilmente são registrados no eletrocefalograma, mas essas lesões muitas vezes podem determinar distúrbios eletrográficos à distância, dificultando ainda mais a interpretação do traçado. Esse distúrbio eletrográfico que ele fala é que muitas vezes você não vê o foco em FZ ou CZ, mas você vê só bissincronia. Então, às vezes, fica complicado. Do ponto de vista clínico, olha que interessante, você vai ter crise adversiva, quando esses focos que geram bissincronias aparecem na região mesial. A cabeça, né, ou os olhos viram para um lado. Você pode ter crise de ausência, igualzinho, indistinguível da crise de ausência, e é um foco
que se difunde muito rapidamente. E você pode ter convulsão também. Esse garoto que teve crises febris na infância, ele começou a apresentar essas convulsões. Daqui a pouco a gente volta. O nome disso, então, é sincronia bilateral secundária. Fica bem síncrono às vezes. É difícil muitas vezes identificar. Quem começou a descrever esse tipo de quadro na década de 40, olha aqui, 1940, hein? Foi o Penfield. Isso é a época de ouro do eletroencefalograma, né? Você tem a época de ouro, de prata e de bronze. É como na história. A época de ouro é a época do Penfield e do Jasper. Eles citaram que uma lesão unilateral epileptogênica, que gera descargas, de origem nas regiões inferior ou mesial do lobo frontal, ele falou inclusive lobo frontal, mas pode ser em qualquer região, tá? Podem produzir descargas síncronas e bilaterais. Bilaterais. É que a região frontal, o lobo frontal, ele é mais suscetível. Ele mais facilmente permite a difusão dessas descargas para os dois hemisférios cerebrais. Mas ocorre em qualquer lugar. Esse trabalho aqui, do Tuckel e do Jasper, esse é o trabalho clássico que descreve pela primeira vez, é o trabalho que fala pela primeira vez no termo sincronia bilateral secundária. Esse trabalho, ele seguiu-se aquele de 46. Esse trabalho foi escrito em 1952 e é um dos trabalhos clássicos que tem sobre o assunto. Esse trabalho aqui é interessante por um motivo. Eu vou disponibilizar para vocês o trabalho do Tuckel. É interessante porque você já deve ter visto essa imagem aqui do trabalho dele, tá vendo aí? Essa imagem é super conhecida. Todo mundo que tem, ou que tinha, né, um equipamentozinho de eletroanalógico, gostava de imprimir isso aqui, né, que são a imagem do sistema 1020. Justamente quem não sabe, é do trabalho do Tuckel e do Jasper. Essa imagem do sistema 1020. Essa é uma imagem famosa, né? Aqui nós temos my dear old Swanee. I'd give the world to be among the